Velho, idoso ou melhor idade? Como as cidades estão se preparando com os 60 a mais? Hoje os nossos convidados especiais é o Claudir Maciel, que é o secretário municipal da pessoa idosa de Balneário Camboriú. Muito bem-vindo, Claudir. Prazer estar aqui, Mira, participando desse podcast, e com certeza tratando de um tema que é uma realidade para quem chegou e para quem vai chegar. Exatamente, uma hora chega, né? Sônia Novaes Estácio, presidente da ASBAL, que é a Associação de Síndicos de Balneário Camboriú. E esse bate-papo vai ser muito especial, Sônia. Quero te agradecer também pela participação em nome dos síndicos de Balneário. Eu é que agradeço o convite, Miriam, uma oportunidade de aprender e conhecer um pouco mais sobre a realidade de Balneário Camboriú em relação aos idosos, que são, na verdade, as pessoas que mais buscam cidades com as características que nós temos aqui, né, para ter qualidade de vida. É, e vamos começar falando sobre qualidade de vida, né? Claudir, a gente já esteve juntos em entrevistas, falando sobre cidades inteligentes também. A gente vê que você é bem engajado em realmente trazer soluções para a cidade. E a gente está aí na expectativa aí de como que está sendo essa nova missão com os idosos e o teu panorama geral sobre a cidade. Olha, Mira, primeiro a gente entender o que é uma sociedade. É um conjunto de pessoas das mais diversas possíveis, tanto sociais, econômicas, culturais, quanto de idade. Na Grécia Antiga, tinha o costume de matar os idosos, porque não serviam para muita coisa, mão de obra. No período feudal foi um período terrível, de mais de 1.200 anos, que os idosos eram completamente desprezados, né. Eh, os direitos dos idosos foram reconhecidos no Brasil apenas há 22 anos atrás, que é o Estatuto da Pessoa Idosa. Nos últimos 50 anos, a expectativa de vida no Brasil quase que dobrou. A sociedade não percebeu ainda que as pessoas estão vivendo mais e precisam viver melhor. O poder público e as autoridades políticas também não se aperceberam. Vou dar um exemplo para iniciar a nossa conversa aqui em Balneário Camboriú. Nós temos na rede municipal de educação 16 mil alunos e um orçamento em torno de 480 milhões. E o IBGE nos atribui 26 mil idosos. Nós acreditamos que passa de 30, em um orçamento de 7 milhões. Veja que o tratamento para esta grande fatia significativa da sociedade não está sendo de acordo com o que deveria ser. Porque se as pessoas estão vivendo mais, elas precisam ter melhores condições, até mesmo para desafogar os serviços públicos, de postos de saúde, de atenção básica, de assistência social, porque elas estarão mais bem resolvidas. Então, é um tema muito atual que remete a uma grande reflexão da importância que tem a fatia dos idosos na sociedade. Isso reflete também nos condomínios, né, Sônia? A gente vê, assim, o quanto as pessoas, mesmo os filhos, precisam trabalhar e com quem deixar os idosos, né? E como é que tá a tua visão em relação aos idosos em Balneário Camboriú? Essa é uma realidade que vai ficar cada vez mais intensa e mais presente, né? Porque, como falou o especialista em idosos aqui, que pode falar com bastante propriedade, porque é o métier no qual ele está inserido, né? Essa realidade dentro dos condomínios tem causado preocupações, cuidados maiores, né? Porque existem muitos idosos que residem sozinhos nas unidades, né? Alguns nem família têm, então nós temos assim orientado na medida do possível, passado algumas orientações para os nossos síndicos para que fiquem atentos a diversos aspectos, né? Como mudança de comportamento do morador idoso, como isolamento, de repente o cidadão não sai quase mais do apartamento, de repente ele está negligente com ele próprio, né, em termos de roupa, às vezes até de asseio, esquecido de algumas coisas, né? E a preocupação é para que o síndico estenda também esse olhar para o seu corpo administrativo, para o zelador, que às vezes até está mais em contato com o próprio condômino idoso. E, Claudir, como que a cidade aí tá? A gente
tá sabendo em relação a alguns programas sociais, né, da cidade mesmo. Que apoio que Balneário tem oferecido para esses idosos? Olha, Balneário é pioneira na questão do idoso. Antes mesmo do surgimento do estatuto em caráter nacional, a cidade já criava o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, né? Em 1999. Em 1993, eu já era diretor de desenvolvimento comunitário e nós começamos a organizar grupos de idosos na cidade para ter uma vivência. Nós temos três tipos de morte: uma morte física, uma morte mental e uma morte social, que é a pior de todas. É quando você está bem fisicamente e mentalmente, mas a sociedade não te enxerga. Os filhos foram embora, os amigos morreram, foram embora também. Você não tem vizinho, você não tem com quem falar, e isso é uma lástima. E essa é uma das pontas que nós tratamos em relação à política da pessoa idosa, que é a promoção ao idoso, né? Criar atividades que estimule a convivência social para que ele possa viver e viver feliz. Nós temos na Secretaria da Pessoa Idosa 53 oficinas oferecidas diariamente, de hora em hora. Tem período que são mais de uma, duas ou três ou quatro ao mesmo tempo acontecendo, em que milhares de idosos passam ali na secretaria e fazem algum tipo de exercício físico, mental, de habilidades, de orientação, de atualização ou de convivência, apenas conversando com outras pessoas, trocando experiência e sentindo a alegria de viver. Nós também temos na secretaria o programa Abraço ao Idoso, que funciona 24 horas, né, com um disque denúncia, em que age imediatamente quando há algum tipo de violência física contra o idoso, psicológica ou de exploração financeira que também ocorre. Daí, Sim. esse tema de estar aqui com a Sônia é fundamental, porque o síndico conhece os moradores, conhece o comportamento dos moradores. E ao ver um comportamento estranho, diferente, como a Sônia citou, é importante que entre em contato com o programa Abraço, né? Isso, e tem às vezes jovens que às vezes podem estar fazendo uma violência financeira contra o idoso, e a gente esquece, né, que existe esse tipo de violência também. E que existe um estatuto que tem responsabilidade civil e criminal com quem faz isso, né? Com a família que negligencia o idoso. Então, todo esse aparato é importante que a sociedade entenda a importância do idoso, né? A representatividade dele e de que nós não estamos trabalhando apenas para cuidar dos idosos, mas também para preparar o nosso futuro, É, né? isso Quem não aí. chegou quer chegar, Quer chegar, né? né? E Um aí nós temos privilégio às mais vezes uma para quem outra chega. ponta, Mira, nós temos o acolhimento ao idoso, que é aquele idoso que chegou aí na reta final da vida, não tem uma casa para morar, não tem uma renda e não tem uma família. Ou quando tem, a família não pode cuidar, né? Também é uma questão que nós estamos tratando. Idoso em estado de vulnerabilidade, né? Nós temos o Lar dos Idosos, que eu administro atualmente com 46 internos morando, 44 permanentes, 2 estão de forma transitória. E aí estamos discutindo mais um projeto também que pretendemos levar a finalizar esses próximos meses aqui, que é um centro-dia. É uma creche para idoso. É o idoso que tem família, que tem limitações, mas que a família tem que trabalhar, então ele poderá ir lá passar meio período, um período durante o dia, Muito bom. voltar para casa à noite, com toda a assistência, anexo a um grande centro de convivência social, para que também nós possamos ampliar essas oficinas e permitir com que cada vez mais e mais idosos possam desfrutar da alegria de viver. É muito É, interessante. eu entendo que, se nós pararmos para analisar, por exemplo, as regras do INSS em relação à expectativa de vida, que é considerado para fins de aposentadoria, hoje estima em 87 anos a expectativa de vida. Como muito bem disse o nosso colega aqui, o Claudir, o poder público, a sociedade, o mercado de trabalho não se preparou para manter essas pessoas ativas, pessoas com muita experiência, com muito conhecimento e que, por vezes, vão ter algum reflexo mental ou alguma doença psicossomática por se sentirem inúteis, por saberem que são muito capazes,
mas não tem mais espaço, né? Então, eu defendo ferrenhamente que as empresas acordem para essa mão de obra valiosíssima, essa experiência toda de vida, a experiência do fazer, a Da experiência responsabilidade. a experiência que uma pessoa de 60 anos ou mais, que é considerada idosa hoje, e que estas pessoas já não aceitam mais ser chamadas ou denominadas de idosas, né? Porque entende-se que 60 anos tu está na tua plenitude, e aquele que se atualiza, tem muitos idosos aí que se atualizam, que estão o tempo todo se informando, se inteirando, buscando conhecer e dominar tecnologias, né? Ávidos por um espaço. Se ele não tem uma forma de autoemprego, autonomia, né, ele dificilmente consegue uma colocação no mercado de trabalho, né? E, por outro lado, as famílias também não se prepararam para lidar com os seus idosos. O que nós vemos hoje? As famílias, muitas delas estão na fase economicamente ativa na sociedade, marido, esposa, filhos, todo mundo trabalhando, né? E o idoso, que às vezes tem alguma debilidade, né? Alguma restrição, Ou mesmo andar na precisam, rua, é perigoso às vezes, né? Dependendo. precisando de cuidados, quem vai cuidar desse idoso? Difícil. Se você tem uma boa condição financeira, você até consegue colocar num lar de idosos ou numa casa de repouso, mas as famílias que não têm esta condição, que é uma grande realidade, né, como é que vão proceder? E essa lacuna, né? Que ou é muito caro, É, ou é difícil de conseguir uma, ou não tem né? vaga. Ou não tem vaga, né? Aí o que que a família faz? Uhum. Essa é a O questão. primeiro é a compreensão, né? Eu tenho tornado muito público isso, dou muitas entrevistas todos os dias, destacando essa questão. A sociedade não percebeu que está vivendo mais. As famílias realmente não se prepararam, não têm condições. O poder público não criou condições, precisa criar essas condições. Nós estamos falando de uma gama muito grande de pessoas. Nós temos o programa Abraço, que ele faz uma triagem para quem vai para o lar dos idosos, né, que eu administro também, e foi selecionada uma senhora, e eu fiz questão, entrei na van, fui lá buscar ela. Era uma senhora de 68 anos, que mora com a irmã de 73. A irmã trabalha de doméstica e a senhora que nós acolhemos, ela tem esquizofrenia. Ficava em casa o dia inteiro sozinha. Então é o caso do idoso que tem um familiar, mas que o familiar precisa trabalhar. Ou que às vezes o familiar também não entende essas questões dessas doenças, Não porque são entende, não muitas acompanha a doenças. medicação, exames. Então nós acolhemos, ela está reabilitada, está controlada, o familiar tem vínculos. Eu tenho outro caso que recentemente, umas 3 semanas, me procurou, a gente está tratando, de um idoso de 75 anos que cuida de uma idosa de 92. Então, olha como é que está a situação. O poder público tem que agilizar essa compreensão, tem que aumentar os investimentos, tem que criar condições para que nós possamos estender a mão aos idosos e à família dos idosos também, que estão vivendo uma nova realidade. E contar com as contrapartidas também, né? A gente fala muito de Balneário, tantas construções e tudo, né? E ter esses avanços realmente, investir realmente na cidade, né? A equipe do Jaime Lerner fala assim, as pessoas, elas não é só prédio, elas precisam de mais cidade, né? Viver Isso. com qualidade de vida. Aqui dentro dos prédios tem pessoas, né? É. E se esquece Uma, disso. Sim. uma das questões que eu entendo possa ser viável, né, para os condomínios, em especial, onde predominam idosos residindo, estimular o convívio social através de atividades lúdicas dentro do próprio condomínio. Fazer encontros, jogos, né, o síndico talvez buscando apoio, Horta, tem eh, vários jogos, né? não, o síndico talvez buscando, o poder público talvez participando, fornecendo profissionais gabaritados, habilitados para realizar atividades físicas, atividades lúdicas, né, nos condomínios,
como nós temos entidades como o SESI, SENAC, que fazem atividades de ginástica laboral nas empresas, fazer parcerias nesse sentido, porque um dos maiores fatores que tem levado à depressão, ao isolamento, às doenças psicossociais, são a falta de atividades mentais e a falta do convívio social. Isto é fundamental e isto, inclusive, possibilita a dignidade ao idoso. E é muito legal, assim, quando a gente vê até visitando como que chama? Não a casa do lar, é a casa do idoso? Do Não, idoso. Secretaria da Pessoa Idosa. Secretaria, mas a casa onde ficam, onde tem as É onde é atividades? a sede da secretaria. Isso, a gente vê assim, até chega a assustar quando a gente fala 60 mais, né? Porque 60, como assim? A gente, né? 60 ainda tá jovem, minha mãe tem 75, se duvidar, ela quebra a parede, tudo, vai lá, Sim, arruma as vigor, coisas. né? Dia 28 Mesclar, né? agora, nós firmamos ontem compromisso com o SESC e nós vamos fazer dia 28 o Dia do Desafio. É um evento mundial que propõe um desafio de, nesse dia, você praticar pelo menos 15 minutos de exercício. Então, nós vamos montar um palco lá na Praça Almirante Tamandaré, vamos levar os professores, levar todos os Levar a alunos. Alba. A Alba vai também, ela e acho que a Bruna ou a Fernanda que estão. E vamos levar os idosos e convidar todo mundo que queira participar para poder fazer o dia do desafio, no dia 28. Dia 28. E também eu vejo também alguns ônibus, vans que saem com eles, dar uma volta. Porque às Temos vezes essa 2 ônibus que dificuldade, né, fazem viagens, temos uma van e temos também um ônibus agora novinho que chegou para fazer a ligação dos bairros para com a sede. Então, a gente cria aí grupos, vai buscar eles, levar, né? Porque às vezes essa é a dificuldade, né? Às vezes a pessoa ir uma vez, ela acaba. Porque, geralmente o ser humano quer zona de conforto, né? Sim. Depois que arruma as amizades, né? Não tem dificuldade, né? Em Balneário Camboriú não se paga ônibus, é gratuito. Tudo muito Ele perto tem também. linha, né, de hora em hora, eu acho 40 minutos, passa em todos os bairros. O que nós temos que criar é estímulo para que as pessoas saiam de casa, encontrem outras pessoas, façam amizades, porque é isso que movimenta a mente do ser humano e faz com que ele possa ser mais saudável, né? E aí quero anunciar um projeto que a gente está tratando, já está na agenda, está aprovado, só que a gente está encontrando meios para fazer, que eu pretendo fazer um censo em Balneário do idoso, bairro por bairro, rua por rua, casa por casa. Aonde tiver um idoso, nós queremos aplicar um questionário. Saber qual é a real situação de saúde dele, a real situação econômica e social dele também, dentre outras informações. Como nós temos um grande número de condomínios, a gente precisa achar uma forma de se comunicar, né? De fazer com que esses dados possam vir mais próximo da realidade, porque daí nós estaríamos direcionando essas políticas a cada grupo de idosos. Os que necessitam de atendimento de saúde, vamos dar prioridade. Aqueles que fazem uso de medicamento contínuo, a gente pode estar criando as condições de entregar para ele, de acompanhar se ele está usando adequadamente. Aquele que quer voltar para o mercado de trabalho, a gente pode criar condições de orientação, de treinamento. Estamos com uma oficina de coach agora, né? Tem um coach ensinando os idosos a serem coach, né? Estimulando a vencerem medos, a encontrarem novos desafios. E idosos que precisam de convívio social para que nós possamos criar esses estímulos, então. A presidente da associação tem um papel fundamental aí em Balneário Fundamental, a gente Camboriú. E até para levar, Sônia, para os síndicos, né, das BAL, os síndicos que estão sempre nos eventos também, a questão do abraço, acho Sim. fantástico, né? E chegar essa informação realmente até o síndico. Pode ter certeza, a sociedade de Balneário Camboriú, o Poder Executivo, Legislativo, toda a sociedade em geral, pode ter certeza, tudo que pudermos fazer para minimizar essa questão de solidão do idoso, de inércia, de tristeza, de falta de convívio social, nós iremos fazer. Nós Que, aliás, entendemos não é só que... para o idoso, né? Tem muito 30, 40 Que se tá- sentindo sozinho, é. isolado.
Ah, mas aí é uma. Triste. Não, a Aí ele pode ir lá sociedade. ajudar o idoso, né? Então, Olha, eu acho que se tu ele sabe o que é isso que passasse um acontece? dia, se ele passasse um dia por mês com um idoso, ele não ficaria mais tristão, solitário. Sabe uma coisa que acontece na secretaria? Nós temos 53 oficinas, eu tenho 4 professores, e 49 oficinas são tocadas por voluntários que não têm salários. Pessoas da sociedade que vão lá dedicar 1 hora por semana ou 2, né, do seu conhecimento, das suas experiências para ajudar. E são turmas de 50, 80, 120, 150, 200 pessoas cada hora que de eventos desses. Então, é algo fenomenal. É o interrelacionamento da sociedade como um todo. E quem quiser participar também como voluntário, pode participar. Tem uma. Pode, nós estamos lá com a lista, acho que 12 ou 15, esperando uma vaga, porque era grande, a secretaria está ficando pequena. Realmente nós mais que dobramos em 4 meses as oficinas, o movimento, né? Porque restaurante bom é aquele que tem fila, né? Então, como começou a ter muito movimento na secretaria, as pessoas estão indo cada vez mais. E aí, mas deve fazer assim. E a gente vai ajustando na agenda o horário, o espaço físico, o dia da semana para que possa dar uma palestra. Tu devia ser voluntária lá. Voluntária. Vamos Uma arrumar alguma coisa para Uma levar assim. curiosidade, Claudir, se me permite. Há alguma prioridade para essa fila de espera no abraço? Tem prioridade, tem lei, escrita em lei. Nós temos a questão econômica, temos a questão de saúde, temos a questão da idade, né? Por exemplo, 80 anos é a prioridade da prioridade. Então, se tiver um de 60 e um de 80, o 80 tem prioridade. Ah, tá. Mas você disse também na questão do voluntariado, deve ter algumas áreas Voluntariado, não. também, O né? voluntariado, eu imagino Os que profissionais tem da que ter uma saúde. formação Você pergunta condizente. Não, eu perguntei para sobre internações. utilizar no abraço, ali na Sim, casa sim. da família, né? Se existe prioridade para a fila de espera, né, que está buscando serviços. Você falou que sim, que é Não, buscando serviço que é de... o atendimento, né? Não, nós atendemos todos ali. Não tem Não tem fila. A prioridade. fila é para quem quer dar aula. Ah, Não, são voluntários querendo sim. dar aula. Uhum. Não, Ah, tá. não, E idosos. a demanda, vocês estão atendendo a todos que procuram? Chega, participa. Se for turista, também vem para cá, vem conhecer o que a gente faz de bom e leva para a tua cidade para falar com o prefeito, os vereadores, ó, façam aqui também. Uhum. Né? Inclusive as aulas, Tudo. tudo. A gente orienta que faça a carteirinha para a gente também conhecer Sim. o idoso. Né? É um documento, a gente Uhum. reúne várias informações ali, Sim. dá direitos a ele, né? Mas se não tiver a carteira, faz também. Né? Uhum. Nós somos Uhum. inclusivos, não estão lá para Uhum. separar ninguém, é para incluir. E o voluntariado tem que ter formação compatível com aquilo que vai aplicar, né? Sim, a gente requer que informe a experiência, mas conversando a gente descobre tudo isso, né? Sim. aham. Se não tiver, os idosos mesmo botam para fora. Só que idoso é meio sem Não, filtro, eu me né? refiro à Sim. questão mais de Aham. práticas físicas, coisas do Sim, gênero, né? aí entre os que nós temos são profissionais contratados, são Sim. professores de educação física. Uhum. Nós vamos ampliar agora também para ter essa orientação toda. Mas Perfeito. tem aula, segunda-feira eu cheguei lá, às 7 horas, estava tendo aula de Tai Chi Chuan. Eu peguei e entrei também já. 1 hora de aula puxada. Tem pilates, Tem pilates de solo, nós temos pilates de aparelho, né? Tem Tai Chi Chuan, tem karatê, línguas. língua, espanhol, né? A Tosca é uma venezuelana que fala fluentemente, claro, espanhol. E Muito Não, interessante. temos italiano, tem um grupo italiano, inclusive mês de abril, tem baile. não, 12 alunos do curso de italiano foram para a Itália, ainda estão passando 30 dias lá e fazendo uma turnê pela Itália. Que Muito legal. Por bacana. conta deles, custeado por eles,
mas levando a experiência, Estimulados, né? levando a experiência do que aprenderam ali na secretaria. Então, Uhum. olha que legal. E, Claudira, assim, quando a gente falou de muita coisa boa, muita coisa interessante, né, de engajamento, mas dentro, por exemplo, quando a gente falou de violência, né, a gente citou violência financeira. Você pode passar um panorama, assim, do que você vê nesse lado que não é tão, né, um lado obscuro, Olha, digamos assim? nós registramos quase uma centena de denúncias todo mês, né? Então, nós temos uma equipe, psicóloga, assistente social, técnicos, que tomam conhecimento. Eu, ontem, essa semana, já passei 3 ou 4 casos que recebi. É que é Nós difícil às temos um vezes grupo. saber, né? A gente não divulga esses dados para preservar, né, o caso, mas a gente tem conhecimento, a gente documenta isso, vai para relatório, mas ainda existe em Balneário Camboriú muitas questões relacionadas aos idosos. Maus tratos, negligência, né, despejo. Tivemos 2 semanas, tive 2 casos, 2 senhoras de 70 e tantos anos que foram despejadas. Simples assim, né? Não tem renda, não tem nada, não puderam mais pagar. Hoje tem mais um caso ainda que uma senhora até que me conhece, mandou recado, vou retornar para ela. É uma realidade social. Balneário Camboriú, a linha de corte ficou alta. Está difícil para quem trabalha, está na atividade e tem salário. Imagine quem depende de uma aposentadoria ou não tem nada, Sim. Ô, né? Claudir, me permite, agora focando na questão dos síndicos, né? Para qual telefone ou WhatsApp, ou de que forma que o síndico pode denunciar ou comunicar uma suspeita ou coisa do gênero? Nós temos o Para Disque quem? 100, liga direto, liga na secretaria, liga para um conhecido, liga para a polícia, ou liga para a inclusão social. Qualquer telefone da prefeitura que ligar vai cair para nós, Ah, né? entendi. Uhum. Uhum. Então, está bem conhecido isso. Sim. E Sônia, assim, em relação aos síndicos, a gente sabe que se deixar tudo vai parar no síndico, né? A Sim, responsabilidade de tudo vai parar no síndico. A sim. gente entende que o síndico pode ser a ponte, né, até para trazer conhecimento de tudo, mas a sociedade tem que participar nesse tipo de situação, né? Com certeza. Assim como nós tratamos da questão dos animais, né, e houve toda aquela celeuma em torno da responsabilidade do síndico de denunciar e tudo mais, acima de tudo, é responsabilidade de cada cidadão. Se você vê alguém em risco, se alguém sendo maltratado, sendo explorado, né, de alguma forma, é obrigação de cada pessoa. A única coisa que se recomenda é que a pessoa certifique-se de que realmente é verídico, porque às vezes você vê uma cena e tira uma conclusão. E nem sempre aquilo o que parece é, Uhum. né? Então, certifique-se, verifique realmente o que está acontecendo, procure obter evidências, o máximo de informações, e aí procure os órgãos competentes, né? Respeitando o sigilo, que é muito importante, né? Respeitar o sigilo, até porque, por exemplo, o síndico, se ele vai fazer uma denúncia e que não é procedente, com certeza volta-se contra ele. Outra situação também que a gente colocou aqui, a gente falou sobre as violências e tudo, sobre acessibilidade, né? Um tema bem importante para a gente falar. A gente levanta muito essa bandeira até aqui dentro da Condocasa, né? De ter situações adaptadas. A gente viu também como aqueles parques, como se fosse as academias, né, ao ar livre, ela antes era só para idoso, né? Já brincava até que era o estica velho, né? Daí agora a gente está vendo assim as pessoas participando mais. Como que tá essa relação da cidade também em relação à acessibilidade? Acho que a sociedade tem evoluído muito, as pessoas nunca viveram tão bem quando estão vivendo, né? Eu vejo alguns debates, então estão uma tragédia, eu não acho. Acho que a humanidade nunca viveu tão bem, tão em paz, né? Tão longeva como está vivendo. Mas existem muitos desafios ainda pela frente, né? Eu me lembro que eu era vereador em 2002, eu fiz uma lei criando centro de zoonose, né, disciplinando um cadastro para os animais, né, criando a obrigação de imputar um chip ali com informações,
Porque ninguém é obrigado a ter um animal, mas quem tem que cuidar, né? E também foi na mesma época que veio o Estatuto do Idoso, e o Estatuto também impõe essa responsabilidade. Não é assim, você tem um pai, tem uma mãe que, de uma forma ou de outra, te trouxe ao mundo, te criou, e de repente você joga ele para fora. Tem muitos casos que fazem. Filhos que entram na casa dos pais, ficam com patrimônio, abandonam os pais, e hoje a lei te bota a responsabilidade, né? O idoso é responsabilidade da família, Sim. né? A questão da acessibilidade, em 2005 eu fiz uma lei permitindo, né, que o cego, o deficiente visual, pudesse entrar em repartições públicas com cão-guia, porque não podia. Mas como é que a pessoa chega lá com cão-guia e aí deixa o cão e vai se virar lá dentro? Então, detalhes recentes que mudaram e estão mudando a vida das pessoas. E a gente percebe que tem muita coisa. Calçada inacessível, né? Rampa inadequada, com inclinação que não é correta. Os próprios apartamentos não têm essa acessibilidade, essa adaptabilidade para os idosos. Não tem. Então precisa ser compreendido, né? Custa um pouco mais caro, dá um pouco mais trabalho, dá, Mas mas é uma e a realidade. gente fala que qualquer pessoa que se machuque, por exemplo, ou faça uma cirurgia, ele acaba precisando de ter Olha, em acessibilidade, né? idosos, nós temos uma oficina lá, anti-quedas. Trabalha isso, musculatura, noções, que a terceira causa de morte em idosos é queda. Porque demora, às vezes, para se recuperar, né? Quebra um osso, tem Ah, sim, osteoporose, tem dificuldade osteoporose. de cicatrizar. Então, veja que são detalhes que podem dar fim a uma vida. Pois é, e nesse aspecto, Claudir, né, você que está inserido no contexto político e se preocupa, vive Balneário Camboriú, nós também, vamos dar uma atenção para as nossas calçadas, né? Porque é muito presente. Eu própria já caí algum tombo nessas calçadas. Tem calçadas que são verdadeiras ameaças, né? E não estão lá E que não é no. só para idosos, né? Uma pessoa Não, obesa, Sim, é com uma pessoa com certeza. deficiência, Carrinho de bebê, carrinho de exato. bebê, eu andava com meu filhinho aqui, sim. nossa, Calçada, Claudir, aqui próximo a nós, calçada com os ferros expostos, né? expostos, que a pessoa engatou mas o tombo vai ser Horrível. Uhum. horrível, é horrível. Então, eu acho Calçada com uma que inclinação assim, ó. Sim. exato, Você anda de você lado, o anda de joelho lado. vai. Tem que Não, ter uma perna mais curta o para Isso. piso, andar. o Aham. piso tátil, que você vai indo, de repente o piso tátil dá numa árvore. Como É. é, como é que a pessoa cega vai conseguir andar, né, nessas calçadas? Eu acabo, às vezes, até abusando no sentido de. Eu reclamo de muita coisa. Assim, eu vou lá, eu vou no site, ou eu mando para uma secretaria, porque é muito rápido, né? Balneário também, ele tá evoluindo muito rápido. Então, assim, é muita obra, falta de lugar para estacionar. Então, a gente está sempre de olho, sempre trazendo pessoas assim, né, que nem vocês, para a gente poder trocar uma ideia de que forma a gente pode contribuir com uma sociedade melhor, né? E Sônia, para falar mais um pouquinho sobre essa questão dos idosos, a gente vê que muito desafio do síndico é a questão de que os idosos às vezes vêm morar em Balneário Camboriú, ou eles tinham antes de se aposentar tinham um valor de salário maior e que muitas vezes depois que se aposentam ganham menos e às vezes acaba retardando um pouco da evolução do condomínio e muitas vezes o síndico fica ali querendo fazer e não consegue executar muita Sim, coisa. a nossa realidade é a seguinte: na fase que o brasileiro mais precisa de renda, a renda dele cai significativamente. A grande maioria paga uma vida inteira para ter uma velhice digna e quando chega no momento da aposentadoria é a realidade que nós nos defrontamos aí. Muitos são os casos de pessoas que envelheceram e o propósito era vir para Balneário Camboriú ou para o litoral, né? Mas nós estamos aqui inseridos, vamos falar da nossa realidade. Vem para Balneário Camboriú, até uma certa altura eles conseguem suportar os custos. Daqui a pouco, e com todas essas valorizações que nós tivemos, está difícil.
Aí os condomínios também vão envelhecendo, os prédios vão envelhecendo, né? A receita do idoso dificilmente aumenta, só aumentam os custos, né? A proporção é totalmente desigual. Então, é natural que haja resistência, né, nas aprovações de obras, né, de Modernizações. modernizações. Uma, porque a expectativa de vida não é a mesma de quem está ali com 30, 40 anos, até 50, né? Não, até agora eu fiquei aqui, estava bom assim, não precisa disso, para que isso? Isso capaz que eu nem estou vivo quando isso ficar pronto, né? Uhum. Então existe, isso é natural que exista. E aí tem que ser trabalhada essa questão de investimento, de repente até chamar familiares, né? Olha, isso vai ficar para a família, vamos investir, vamos melhorar, né? Porque a desvalorização vai acontecer e o problema não melhora, só E agrava. tem que correr porque os edifícios novos vão vindo, né? Vão. Os antigos têm que correr atrás. Até a cidade agradece, né? Em relação de ter os edifícios ali bem manutenidos e, Isso. né? Evoluindo junto com a cidade, né? Uhum. Claudir, como secretário da pessoa idosa, qual que é a tua visão em relação de que forma os síndicos, a sociedade pode ajudar efetivamente? Qual que é a tua visão da sociedade com os idosos? Eu vejo que uma cidade é um grande condomínio, né? Então, a gente precisa se inspirar em países evoluídos, né? A gente fala. E eu vejo que os países desenvolvidos, né, são aqueles que não precisam nem de lei, né, para saber a diferença do certo e errado, né? Você sabe que se beber e dirigir aceleradamente vai dar problema, né? Você sabe que agredir uma criança, um idoso, um mais fraco, uma mulher, isso é errado, não pode ser certo, né? Então, quando as pessoas enxergarem o idoso, enxergar a perspectiva dele ficando idoso e verem uma injustiça, que corrija, que denuncie, para que a gente possa estar criando cada vez mais mecanismos, né, de garantia desses direitos e também pensando a cidade como um todo, porque tudo que nós fizemos favorável aos idosos hoje é algo que vai nos esperar lá na frente melhor do que nós temos hoje. É isso aí. Sônia, a tua palavra também em relação aos síndicos, né? Como lidar com os idosos, mas eu vejo também muito essa tua visão entre as gerações, né? Sim. E uma palavra também para quem está assistindo, para os idosos principalmente, né? Que as tuas palavras sempre são muito motivadoras no nosso dia a dia. Então, feliz o condomínio que tem idosos morando. Significa que tem pessoas que têm muita experiência, muita sabedoria, e o condomínio, através do convívio social, pode compartilhar isso, pode criar possibilidades de compartilhamento. Pensa fazer uma festinha junina no condomínio e preparar os idosos para alguma apresentação, envolvê-los, deixar eles organizarem. O idoso, ele é muito útil. E quanto mais útil ele é, mais feliz ele se sente. E a gente conhece vários síndicos idosos também, e assim, Geralmente é a gente, quem tem mais paciência, mais paciência e detalhista. trazem assim uma visão muito ampla de grandes empresários, né? Exatamente. Nós temos exemplo na nossa diretoria. Sim, A nossa, e a gente esquece até que como assim são idosos, é, né? não, eles têm muita história para contar. Vamos aproveitar essas histórias? Aproveitar. E não vamos cometer os mesmos erros que eles já cometeram? Não precisamos. Se nós soubermos compartilhar, se nós soubermos ouvi-los e aprender com a experiência deles, ter esta humildade só vai nos fazer bem. Com certeza, somar gerações aí para a gente ter uma sociedade melhor. Gente, quero agradecer vocês, é um prazer ter vocês aqui com a gente. E é realmente muito importante vocês também se falarem, porque a gente enxerga ali a cidade e também os condomínios, né? O papel da Asbalc junto com a sociedade. Contem com o Condomeeting, contem com a Condocasa também para a gente levar, se precisarem de ajuda na tecnologia para os idosos, nós estaremos lá também. E é sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Convidar vocês duas para irem, né, visitar a Secretaria da Pessoa Idosa, conhecer um pouco das nossas oficinas e trazerem o que vocês viram para lá, para os microfones e para o público que acompanha vocês.
Eu coloco desde já à disposição, como já referi aqui, a ASBALC, para aquilo que nós possamos estar contribuindo em relação à melhoria da qualidade de vida dos nossos idosos, afinal de contas, eu estou nessa estatística. É difícil acreditar, né? Porque realmente a gente vê pessoas assim com muita disposição, com muito engajamento, né? E não parece, tá, Sônia? Você é sempre. A gente fala que tá todo mundo igual aqui, né? Eu tento disfarçar, Miriam, A mas gente é fala depois difícil. dos 40, tá todo mundo junto. Eu Porque tento. velhos não são os cabelos brancos na cabeça dos nossos idosos, são os velhos pensamentos. E manter E sempre a gente, preconceitos. né, com uma O energia. espírito, né? O que importa é o espírito. Uma energia jovem, né? Quero agradecer. E vocês aí que assistiram até aqui, Condo Meeting, Condo Casa no Conde TV, que é o maior canal de condomínios do Brasil. Conta como é que está sendo o tratamento dos idosos na cidade de vocês. E fiquem de olho aqui em Balneário Camboriú, que a gente geralmente traz umas leis municipais, algumas ações que é referência aí para todo o Brasil. Obrigada e até mais. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.